E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas por que nos campeonatos de fisiculturismo tem que ficar mais bronzeado? Para aprofundar os cortes dos músculos. Se for branquelão, não aprofunda? A hora que você joga a luz muito forte, aquilo tudo fica chapado e você não consegue enxergar o que são as... Porque, na verdade, o que você olha no fisiculturismo? Né? Você olha a quantidade de informação visual. Primeira vez que eu levei a Roberta no campeonato de fisiculturismo, né, ela olhou e falou, mas isso é uma competição, é para quem vê o maior. Eu falei, não é para quem vê o maior. Não é o maior, não é o cara maior, mais rasgado. E aí eu peguei ela, na época eu era médico da Federação de Fisiculturismo Internacional, da FBB, e eu podia entrar no backstage e mostrar os atletas se aquecendo, treinando. E aí eu fui mostrando para ela, homens e mulheres, e fui contando. Olha, presta atenção nisso, isso é simetria, isso daqui é volume, isso daqui é definição, né? E uma das coisas que eu contei para ela era justamente o quanto as pessoas elas têm, às vezes, pudores que são desnecessários ao ver o corpo humano. As pessoas não sabem se olhar, sabe, Vilela? E mais que isso, ela não sabe olhar as outras pessoas. Ela não sabe olhar o corpo humano como uma coisa, como uma escultura, como né, para quem é religioso, né, um trabalho de Deus. Uma máquina, né? Um tipo de uma máquina, né? Exato. Ela não sabe só observar. As pessoas, elas cobiçam o físico. Né? E para você entender a beleza verdadeira das pessoas, e principalmente, eu te falo isso em relação beleza estética, você está falando? Não, a beleza inominada, aquilo que a pessoa, quando você olha para uma pessoa e você fala que ela é bela, né? Porque se você fala beleza estética, você compara pessoas. E a comparação das pessoas, ela dá uma ideia de que a beleza é uma questão estatística, né? Se uma mulher, por exemplo, ela é dita bela por 10 mil pessoas e uma outra é por 15 mil, logo aqui a 15 mil ela vai ser considerada mais bonita. E não é isso. Né? A beleza é uma percepção afetiva, né? De agrado profundo e de reconhecimento. Aquilo, você se identifica com aquilo. E muda conforme o tempo também, né? Você Sem vê dúvida. os modelos de beleza, eles vão mudando. Por quê? Porque a sua forma de observar, ela muda. Nós mudamos. E aí, o que você vai percebendo? Você vai percebendo o que é beleza estética, você vai percebendo o que é uma beleza sensual, e você vai percebendo o que te seduz. Hoje, a verdade que eu e você temos, que a gente não precisa falar? Não, vamos falar, claro que não. Não, né? Mas é muito claro para nós, né? Uma mulher bonita, ponto final. Tá. Agora, quando você fala uma mulher que te seduz, você lembra da sua esposa, eu lembro da minha, por quê? Porque diferente, né? Tem todo um contexto. Né? E o fisiculturismo, ele não é nada em relação à beleza, ele é relacionado à informação visual. Enquanto quando você vê muita definição muscular, você vê toda a anatomia da pessoa, você vê músculo por músculo, você vê a relação entre esses músculos, você vê a percepção de tamanho entre um e outro, o que é a harmonia deles, o que é a simetria deles, e é isso que é sobre o fisiculturismo. É do sujeito ter a capacidade de treinar com tanta intensidade, tanto rigor, mas tanta precisão, que ele consegue criar um físico que dá a aparência de ser um super-humano. Um homem, um super-homem. Uma mulher, uma super-mulher. Então, um quadril fortalecido, um quadril tonificado, coxas que são fortes, mas que são femininas, né? Existe, evidentemente, pessoas que erram na mão e que saem do padrão, né? Tanto mulheres quanto homens. O homem, pelo tamanho, fica uma coisa disforme, né? Fica muito grande, fica uma bola de almôndega, né? E a mulher acaba se masculinizando para ganhar volume, né? Mas, em essência, o que é o fitness, né? O fitness é você criar, entre aspas, aparências sobre-humanas, super-humanas, sem perder a característica do indivíduo, só que com um aumento daquilo que apela para aquele gênero. Então, aquilo que torna a mulher mais feminina, mas com uma robustez, como se a mulher treinasse. E o homem mais masculino, como se ele trouxesse consigo toda a capacidade que ele é capaz de realizar. Então, você olha um cara muito musculoso e muito grande, você automaticamente fala, pô, esse cara tem força para treinar. Esse cara, ele faz muitas repetições com um peso muito grande. Né? Você faz essas associações. Quando ela entendeu isso daí, o fisiculturismo mudou de cara para ela. E eu lembro que foi um Arnold Classics que eu levei ela e um amigo nosso, que é o Eduardo Correia, que é o atleta mais bem colocado no Brasil nesse campeonato, que é um campeonato mundial e é o campeonato mais importante de fisiculturismo do mundo, né?
existe uma etapa desse campeonato que existe uma apresentação, onde o atleta ele tem uma coreografia para mostrar a musculatura dele, o trabalho dele, o esmero com que ele criou essa simetria, essa harmonia muscular, essa definição. E o Eduardo tem uma apresentação belíssima, né? E a Roberta, que no começo não entendia aquilo que estava acontecendo e razoavelmente, como ela não entende, ela não estava sentindo muita vontade, ela falou, pô, não gosto desse esporte. Ela levantou no meio de 6.500 pessoas e começou a gritar, vai, Edu! 6.500 gringos, quer dizer, 6.498, eu e ela de pé. Ah! Eu falei, querida, aqui não é Palmeiras, é outro esquema, senta aqui, fica. Vai morrer! Já começa, vamos lá, galera! Puxar o pessoal, né? Quase chamar a galera, porque, né? E ela ficou encantada com aquilo que ela viu. E eu fico feliz porque, cara, tudo que a gente quer, a pessoa que escolheu pra gente passar a nossa vida, ela entendeu quais são nossas razões e quais são os nossas... nossos gatilhos, o que motiva a gente, né? O que é muito difícil. Um problema é que eu atendo no consultório, por exemplo. O homem, ele começa a se cuidar. Porque ele tem uma razão específica. Ele tinha uma lesão no joelho, ou ele tem uma pressão alta, uma síndrome metabólica, uma obesidade. Não tá entrando mais nas roupas do trabalho, do gravata e tudo. E ele tem um problema de saúde a ser tratado. Fato, Vilela, é que quando ele começa a fazer dieta, quando ele começa a fazer exercício, o físico muda. Quando o físico muda, ele olha para aquilo e ele sente como, não um desafio, mas ele sente como uma etapa realizada. E aí vem aquela pergunta, será que dá um pouquinho mais? E aí ele vai e melhora mais um pouquinho. Cara, inexoravelmente eu recebo as esposas, o que você tá fazendo com o meu marido? Ele tá achando que é um garotão, o que ele vai fazer com isso? Daqui a pouco tá comprando carro conversível. Pô, mas e se isso é o tesão do cara? A mulher fica preocupada com o negócio desse. Por que ele tá fazendo isso? Fica preocupado. O homem, curiosamente, porque a gente fala, machismo, mas o homem é muito mais tranquilo. Mas se a mulher faz isso, é isso que eu ia falar, gente, é tranquilo. A mulher se cuidar, a gente tá de boa. Agora, a gente tá até feliz. Tá até feliz. Agora o homem se cuidar, a mulher fica realmente preocupada. Cara, fica. Não a minha, porque a minha trampa com isso e tal, mas eu vejo isso mesmo. Ué, eu tem um coronel que foi meu comandante quando eu servi o exército, né? E evidentemente não vou citar nomes, né? Mas ele tava um pouquinho fora do peso, ele tinha uma síndrome metabólica e a gente começou a cuidar dele. Cara, a barriga começou a diminuir, ele começou a ficar enxutão. E assim, aí o militar, ele tem uma pegada de exercício. Tem. Então ele voltou a jogar vôlei, aí ele voltou a correr, ele voltou a fazer o TFM. E o cara começou a encorpar. Cara, mas deu 3 meses. A mulher dele apareceu no meu consultório, fula da vida. O que você tá fazendo com meu marido? Eu olhei e falei assim, o coronel é meu chefe, mas eu entendi quem que é o chefe dele. Quem tem manda a patente aqui, quem cara. tem as estrelas. E isso é curiosíssimo e é legal porque muitas vezes, né, a mulher começa a acompanhar e vai junto. Eu acho que é legal, que vira uma cumplicidade muito boa. Mas rolam ciúmes, cara. Total, cara. Mas voltando ainda do fisiculturismo, todo mundo tem os mesmos músculos nas mesmas posições. O que difere? É como você desenvolve aquilo? Tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver o músculo? O que torna uma coisa mais bonita do que a outra simetricamente, assim? Porque tem medidas diferentes, né? Cintura mais fina. Como que é esse padrão? O que você está falando é o que a gente chama de linha, né? Que é a silhueta, que é a relação tronco-cintura-quadril, né? E em tese, né, o pessoal fala, genética é importante. Pensa que você reconhece o rosto de uma pessoa porque ela tem uma determinada distância entre os olhos, um formato de olho, um tamanho de nariz, um comprimento desse nariz, um tamanho de boca, um raio de abertura de boca, ela tem uma moldura de rosto, um rosto mais quadrado, um rosto mais fino. O corpo é a mesma coisa. Os músculos das pessoas têm formatos diferentes. Então tem pessoas que têm músculos belíssimos, né? Uma das musculaturas mais bonitas que eu já vi, e que você falar para mim assim, qual musculatura você gostaria de ter na sua genética? Não é de um homem, é de uma mulher chamada Juliana Malacarne, que competiu até os 44 anos de idade, 4 vezes Miss Olímpia, é a atleta feminina mais bem-sucedida, né, brasileira no fisiculturismo. Cara, ela tem uma musculatura que é alongada e é cheia em toda a sua porção. Então, quando ela faz um bíceps, por exemplo, o bíceps dela chega no cotovelo. Eu conheço meia dúzia de homem que tem isso. É claro, ela treina para ficar no tamanho do físico dela.
Mas assim, você falar pra mim, qual é o modelo de musculatura que você gostaria de ter? Se eu pudesse, geneticamente, eu queria ser filho da Juliana, porque é sensacional, a musculatura dela é belíssima. Né? Ela chama a atenção de homens e mulheres por essa estrutura que é bárbara que ela tem. O cara que é o juiz central do Olímpia, né? Agora ela não tá competindo, ela tá grávida, né? Com 45 anos tá grávida, vai ter o bebê dela, que é o sonho da vida dela, ter um filho, né? E ele falou pra ela, quantas vezes você competir, você irá ganhar. E era o Olímpia com ela era assim, separa a Juliana, vamos escolher segunda, terceira e quarta. Já não tem... E muito séria pra trabalhar, muito comprometida, né? Então pra você entender que essas coisas existem e que elas independem do sexo.